Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que Renato Portaluppi deu uma pequena modificada na versão do vergonha na cara que os jogadores do Grêmio tinham que ter. Eu já começo explicando que na entrevista anterior contra o Cruzeiro, o Renato disse, olha, alguns jogadores precisam ter vergonha na cara. Não vale pra todos, mas alguns precisam ter mais vergonha na cara e a gente tá cobrando isso. Agora, o Renato deu uma adaptada. Ainda segue com a história do vergonha na cara, mas é uma versão nova, 2.0, revisada, do treinador depois do jogo contra o Operário. Bom, o Renato especificou que não era para todos os jogadores e que era para alguns. Nessa versão da entrevista, ele disse, não, vergonha na cara é para todo mundo, é para todos. O Grêmio tem mais de 10 milhões de torcedores, ou tem quase 10 milhões de torcedores, e não pode um clube desse tamanho, com essa estrutura, estar nesta situação. E foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei para os jogadores, dizendo, olha, todos vocês precisam ter vergonhas na cara. Eu, enquanto técnico do Grêmio, repeti aquela história, não moro numa casa, mas toda vez que eu chego no hotel, eu tô com vergonha do que está acontecendo aqui. Disse ele que a cobrança foi geral e que no vestiário falou para os jogadores, vem cá, tia, vocês não têm vergonha do que está acontecendo? E o Renato garantiu que recebeu de todos, que tá todo mundo envergonhado, tá todo mundo sentindo, tá todo mundo impactado com o Grêmio estar na zona do rebaixamento, mesmo que tenha 2 jogos atrasados, que não está tão longe assim, coisa que o Renato costumeiramente está repetindo para a imprensa para tentar justificar tudo o que está acontecendo. Então, agora a versão vale para todo mundo a cobrança, não é mais só para alguns, e o Renato deu uma modificada no discurso na entrevista coletiva. Outra questão importante, que o próprio Renato fez questão, ele queria falar sobre esse assunto. Ele disse que todo ano se encontra com líderes de torcidas organizadas e de torcedores do Grêmio. Faz isso mais de uma vez por temporada, inclusive, que normalmente eles contatam o Fernandão e que conversam com o Renato, porque ele sempre faz esse tipo de situação de ouvir. Ele é um cara que ouve todo mundo, é do diálogo e ouve os torcedores. E agora, dessa vez vazou uma foto do Renato com os líderes da geral. E ele disse, olha, eu realmente me encontrei com eles, dessa vez foi para pedir apoio, porque ele é contra o protesto, sabe que é legítimo protestar, mas pela sua parte ele diz, olha, não ajuda, tira a confiança dos jogadores, e que ele foi desta vez pedir sim apoio, ajuda dos torcedores para auxiliarem o time do Grêmio, não necessariamente para fazer protesto, mas que mesmo quando o Grêmio está ganhando, ele garante que já se encontra com líderes de torcida organizada sempre e que não há nenhum problema em falar com representantes da torcida, só que agora, claro, vaza no momento ruim, mas ele jura que não é só no momento ruim que está conversando. Renato falou mais de uma vez que sabe que estão devendo no Campeonato Brasileiro, mas relembrou que o Grêmio não tem arena, relembrou o quanto que faz diferença e quanto que era a fortaleza gremista ter o seu estádio, jogar e quanto que isso impacta em uma campanha. Falou também que não faz milagre, que, por exemplo, nesse momento ele tá sem atacante, tá sem cara para jogar como referência na área, e que então, ele disse, eu tento, mas não faço milagre, eu tô tentando improvisar, mas não é a mesma coisa, não tem como fazer milagre. E aqui tem um ponto importante também sobre as lesões, e o Renato confirma a lesão do Cristaldo e depois tem toda uma justificativa para explicar, para colocar pro torcedor gremista esse ponto de lesões. Eu já te falo esta situação que também é importante, mas antes, deixa eu te fazer a pergunta. Tu conhece a Zapay? É um aplicativo que é gratuito para tu ter no teu celular e pesquisar pela placa quanto que tu tá devendo de IPVA, licenciamento e multa. Lá na Zapay tu pode pagar em até 12 vezes no cartão. Tudo pros caras. 12 vezes no cartão, IPVA, licenciamento, multa, qualquer coisa. E mais, usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto na hora do pagamento de todas as taxas. Então, baixa a Zapay, paga em 12 vezes no cartão, usa meu código promocional para ganhar um descontinho e roda tranquilo, sem precisar se preocupar nas blitz por aí. Zapay, na descrição, no primeiro comentário, tu tem o link. Gente, Renato Portaluppi confirmou que Cristaldo de fato tem uma lesão. Segundo ele, é uma lesão mínima, mas tem. É uma lesão grau 1, 10 a 15 dias fora. Talvez até 2 semanas. De 10 a 15 dias, o Cristaldo tá fora. E o Renato disse, olha, eu tô fazendo isso porque eu tinha que usar os jogadores, tá todo mundo no limite. Dessa vez preservou os laterais porque eles estavam no limite. Recentemente ele disse, olha, o Diego Costa estourou e eu sabia que o risco era grande. Ele só jogou porque não tinha outro e porque o próprio Diego Costa estava enchendo o saco para jogar. E que o Cristaldo, nesse dia que lesionou, ele estava na maca, pedindo para voltar, e o Renato disse, não, tu não vai voltar, porque assim, ó, aqui a lesão parece ser pequena. Tu não vai voltar, tu não vai voltar pro campo, porque pode abrir mais. E o Renato disse, ó, acabou sendo acertado, porque de fato ele tinha uma lesão e tudo mais. Um repórter, Bruno Abschecker, da Rádio Grenal, fez uma pergunta extremamente inteligente, dizendo, Renato, peraí, são 12 lesões no ano, 12 lesões.
É muita coisa, lesão muscular do Grêmio, né, meio ano, meia temporada, com uma parada no meio. Aí o Renato começa a explicar que é por conta da parada, da enchente, do acúmulo de jogos, embora seja pra todo mundo. E aí o repórter foi mais malandro ainda, ele disse, opa, depois da enchente são 4. Depois da enchente são 4, quer dizer que já tinha muitas lesões antes, porque se são 12, tinha pelo menos 8 num espaço de tempo em menos de 5 meses, porque mais não se jogou, né, em 3, 4 meses. E aí o Renato começa a explicar, muda um pouquinho a versão, diz, aqui não é Europa, se joga uma vez por semana, e disse, a preparação física é boa, o Renato tá abraçado na preparação física, e dizendo o seguinte, olha só, não tem problema de preparação física. Toda vez ele olha, os jogadores têm 9, 10 ou 11 quilômetros percorridos por cada partida. E disse, só se lesiona quem tá correndo. E o meu time tá correndo. Ele falou que, inclusive, se preocuparia se o Grêmio não tivesse lesões. Porque se não tivesse lesões musculares, era sinal que seu time não tá correndo. Mas como seu time está correndo, tem lesão muscular. Então, pra ele, tá tudo certo. É a 12ª em meia temporada. Isso com um mês de parada, porque mais não se jogou, e mais um mês de pré-temporada. Mas o Renato tá achando ok, não viu problema nessa questão e tá dizendo que a preparação física tá bacana no Grêmio. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.